Irmãos, capítulo de João, capítulo 12 de João, do verso 1 a 8. Nesta noite eu quero falar sobre um vaso de alabastro. Quem achou o Evangelho de João, capítulo 12, diz um amém. A palavra de Deus fala assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes com os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivera dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura, obrigado porque temos este tempo para estudá-la, e oramos para que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Por isso nós oramos a Ti, pedimos e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, amém? Amém. Pode sentar? Jesus está vivendo os últimos dias da sua morte. É como se ele estivesse contando em contagem regressiva. Faltavam 5 dias para a sua morte. 5 dias para a sua morte. E então, em Betânia, prepararam uma ceia para Jesus. E Jesus estava cercado de pessoas. E existiam 4 tipos de pessoas que nós vamos encontrar no texto, ou 4 pessoas que vão nos chamar a atenção. E é interessante que esta história de Jesus sendo ungido, nós encontramos ela nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos relatam ela, de maneiras diferentes, mas relatam ela. Só que só João registra o nome desta mulher, que derramou um vaso de alabastro sobre Jesus. Um texto paralelo, o de Mateus, Evangelho segundo Mateus, ele relata do que era feito, qual era o material que estava dentro desse vaso. Olha lá, Mateus capítulo 26, verso 7, fala assim: Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, e quando ele estava sentado à mesa. O alabastro, que era esse vaso aonde guardava estas essências, era feito de 2 materiais, de gesso e calcite. E era então preparado um vaso todo especial para armazenar, agora foi, o óleo, que eles então compravam. E este vaso era usado para ornamentação das casas. Sem contar que era algo resistente, era aquela coisinha que as crianças às vezes podiam encostar e que se tombasse não quebrava fácil.
porque tinha resistência. Resistência. Agora, esta história de um vaso de alabastro nos conta várias lições, ou nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. E pensando em missões, eu separei algumas lições especiais para as nossas vidas. E a primeira delas é que um vaso de alabastro precisa servir. Como o vaso de alabastro tinha a função de servir, tanto para ornamentação como para o armazenamento, nós encontramos Marta fazendo o que mais uma vez no texto? Servindo. Olha o verso 2 do capítulo 12, o que Marta estava fazendo. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta fazia o quê? Servia. Marta estava servindo. E aqui nós aprendemos algo valioso sobre o servir. Pois para servir precisa ter disposição de servir. De servir, nós precisamos ter disposição para servir. O que é isto? Servir é não fazer corpo mole. É não fazer corpo mole. Muitas pessoas querem servir, mas na hora que há necessidade de servir, fazem o quê? Corpo mole. A Bíblia nos fala em Provérbios 6,6, como deve ser esta servidão. Quando diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ser sábio. A pessoa que quer servir, ela não pode fazer corpo mole. Existe um ditado que é muito propício, que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Marta não tinha problema com disposição. Os irmãos devem lembrar, há pouco tempo nós falamos, Marta estava, na outra vez que encontrou-se com Jesus e Maria, fazendo o quê? Servindo. E ela estava preocupada, porque Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava fazendo o quê? Servindo. Ela tinha disposição para o serviço. Ela não corria do serviço. Ela sempre estava preocupada com o serviço. Jesus não condenou ela por estar trabalhando, mas por estar colocando a primazia na ocupação e não dando o primeiro lugar naquela situação para estar aos pés de Jesus. Jesus não condenou ela por estar trabalhando, não. Jesus condenou ela por estar substituindo a oportunidade de estar aos pés de Cristo, aprendendo mais. E não é diferente nos nossos dias. Nós temos muitas Martas na igreja. São homens, são mulheres que trabalham, não correm do serviço, mas muitas vezes escolhem os dias errados para trabalhar e ocupam os dias que deveriam estar aos pés de Cristo, como Marta, e gastam da sua energia fugindo-se ou se ausentando de estar aprendendo mais de Cristo. Não é diferente. Na obra de Deus não é diferente. Pessoas precisam trabalhar para que outras pessoas possam ouvir. Mas as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, elas estão investindo a sua vida para que outras pessoas possam estar aprendendo de Deus. Nesta situação, Marta estava preparando a ceia para que pessoas pudessem estar ouvindo Jesus. Ela estava se sacrificando, mas isto há necessidade para que pessoas possam aprender. Hoje tem pais, tem homens ou tem mulheres, tem as nossas jovens, nossas senhoras que estão cuidando das crianças. Para quê?
para que as mães possam ouvir a mensagem e possam estar atenta e possam absorver. São Martas, para que o culto tenha um bom andamento. Nós precisamos de Martas na igreja, pessoas que estão dispostas a servir, que não fazem corpo mole. Nós temos Martas no berçário, nós temos Martas no chá, nós temos Martas no piano, no louvor, nós temos Martas na salinha, nós temos Martas no projetor, nós temos Martas na portaria, nós temos Martas. Na reunião de jovens, ontem à noite, nós tínhamos Martas fazendo lanche, para que os seus filhos pudessem comer. São as primeiras a chegarem, são as últimas a saírem. Para que essas coisas possam acontecer, são Martas, estão dispostas, não fazem corpo mole. Tem que ter disposição, mas precisa ter prontidão no serviço também. Prontidão é rapidez. Olha o verso 2 bem claramente, o que diz: e Marta servia. Marta servia. Quando nós recebemos algo para ser feito, nós precisamos fazer com prontidão e também com exatidão. É isso que o texto está falando. Ela estava preparando sem perder o foco. Precisa executar a função, não pode olhar para os lados. A Bíblia nos fala que todos nós recebemos dons. Todos recebem um dom, ou mais de um dom espiritual. E todos nós usamos ou devemos usar este dom para que o corpo de Cristo, a igreja, tenha um bom andamento, uma boa função. E aonde nós encontramos esta lista de dons? No livro de Romanos. Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8, nós encontramos a lista de dons para os nossos dias. E aqui está a lista, que diz: de modo que tendo diferentes dons, não é todos os dons iguais, há diferentes dons, cada um tem o seu próprio dom, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Profecia é pregar a palavra de Deus. Se é ministério, seja em ministrar. A palavra ministério aqui é servir. Se você tem um dom de servir, que então sirva. Se é profecia, se é ensinar, né, ministério, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Vocês acham que aquele dom que elas têm de estar na salinha ensinando não é o dom do ensino? E qual que é a responsabilidade? Que haja o quê? Dedicação. Não é chegar aqui e falar, precisa haver um preparo. O que exorta, que usa esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade. Este é o dom que menos pessoas querem ter, o dom de ofertar, o dom de ter mão aberta para as coisas de Deus, o dom de estar disposto a ajudar, o que preside com cuidado. Precisamos ter cuidado para não perder, para ganhar. O que exercita misericórdia com alegria. É fácil ir no hospital, é fácil ver irmãos doentes, é fácil ver pessoas com problemas espirituais ou problemas pessoais, mas precisa fazer aquele aconselhamento de que maneira? Com alegria. Paulo está falando, nós temos dons diferentes, e nós precisamos ter prontidão para usar isto na obra de Deus. Se é servir, vamos servir. Se é servir, vamos servir. Olha Romanos capítulo 12, versículo 11. Ele diz: não sejais o quê? Vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Já pediu algo para alguém? Falou assim: vai lá, pega isso para mim e traz. E você espera a pessoa. E a pessoa vai. E vai. Daí chega lá, volta. E não sei não, acho que não está lá não. Não vi, está lá, está em cima da mesa, eu coloquei lá. Você vai achar, vai lá que você acha. Só vai, olha. Daqui a pouco passa uma hora, ela chega. É verdade, estava em cima da mesa. Mas por que a demora? Que eu fiquei conversando com fulano, parei para conversar com ciclano. O que é isso? Vagaroso. Quantas pessoas vagarosas. Eu conheço pessoas que começam a limpar a casa de manhã e terminam à noite, vagarosos. Conheço pessoas que começam a arrumar de manhã para sair à noite, vagaroso. Nós devemos ser vagarosos? O que é o texto? Não sejais vagarosos no serviço, no cuidado, não podemos. Marta não era vagarosa, ela estava pronta para servir, tinha prontidão. Marta não era aquela crente que todos sabiam que ela conhecia muito Deus. Marta não era aquela pessoa que conhecia doutrinas. Se você perguntasse para Marta: você sabe o que é escatologia? Você sabe o que é pneumatologia? Você sabe o que é soteriologia? Hamartiologia. Se você tem mais que 5 anos de convertido, você tem que saber o que significa isso. Se você não sabe, são doutrinas que fazem parte da vida cristã. Ela não sabia sobre estas coisas, ela era fraca nisto, mas ela tinha uma prontidão para quê? Para servir. Não precisava falar para Marta: Marta, você tem que fazer isso. Ela já estava fazendo. Ela via as coisas, ela pegava, ela fazia. Ela era boa para isso. Ela era boa para servir. Mas tem horas na obra de Deus que não basta servir. E nós aprendemos uma segunda lição com esse vaso de alabastro. É que precisa escolher o melhor. Como o vaso de alabastro estava cheio de unguento, um perfume gostoso, Lázaro, nesta situação, ele estava onde? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Olha o verso 2, a segunda parte. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Sabe o que nós aprendemos com Lázaro aqui? É que na vida cristã nós precisamos ter prioridade. Tem hora que nós não temos prioridade, nós temos uma bagunça, a nossa vida é uma bagunça, nem a nossa família sabe das nossas prioridades. Se você às vezes pergunta para o filho: o que vocês vão fazer no domingo à noite? Os filhos não sabem. Ou no domingo de manhã os filhos nem imaginam: não sei o que nós vamos fazer nesse domingo de manhã não. Ou na quarta-feira, não sabe, não sei. Porque a família, os pais não têm prioridade. Lázaro tinha prioridade. Ele separou aquele tempo para estar ao lado de quem? Ao lado de Jesus. E sabe por que ele estava ao lado de Jesus? Jesus explica. Olha o verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Eu conheço pessoas que têm tempo para tudo. Tem tempo para tudo, tem tempo para falar de futebol, tem tempo para falar de política, tem tempo para jogar videogame, jogar bola, ir para academia, tem tempo para tudo. Você topa assistir filme até de madrugada. Tem gente que vai chegar hoje em casa, vai assistir filme até as 3 da madrugada, vai trabalhar amanhã cedo. Topam, para essas coisas topam. Mas nunca sobra um tempinho para quem? Para Jesus. Não sobra um tempinho para Jesus.
Lázaro separou um tempinho para Jesus. Lázaro aprendeu sobre prioridade, da maneira mais difícil. Da maneira mais difícil. Sabe como Lázaro aprendeu prioridade? Ele precisou morrer. Ele precisou morrer. Ele precisou passar pela angústia da morte, para que ele pudesse aprender. Vocês lembram a outra vez que Jesus foi encontrar Marta e Maria? Onde é que estava Lázaro? Ele não estava junto com Maria lá aos pés de Jesus, escutando Jesus falar. Não estava trabalhando com Marta, não, ele estava muito ocupado. Ele tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo para Deus, não. Uma coisa que não sobrava na vida dele era tempo para Deus, porque não tinha prioridade. Ele precisou morrer. Aquela família precisou ter perca. Só que sabe o que aconteceu depois disso? Nós sabemos que ele foi o quê? Ressuscitado. Amados, ele nunca mais foi o mesmo Lázaro. Ele aprendeu prioridade. Na igreja de Goiânia nós temos um irmão chamado Levi, filho de pastor. Levi cresceu numa igreja Assembleia de Deus, lá no Nordeste. Fala retado, pastor. O tor dele não vai igual o nosso, e parece a Júlia falando. E ele tinha dificuldade, ele trabalha com coisas que ocupam muito tempo dele, a empresa é grande, ele faz fiscalização para o próprio governo, e é muita coisa. Ele não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a igreja, para Deus, não tinha tempo. Só escutava ele falando assim: pastor, não estou tendo tempo não. E quando eu encontrava com o pai dele, quando o pai dele vinha e falava assim: pastor, ora para ele ter tempo. Deus vai, ele vai aprender a ter tempo. Certo dia Levi me manda mensagem: pastor, ora por mim, vou ter que fazer hemodiálise. Meus rins pararam. Aquele homenzão, aprendendo que ia levar para a morte, começou a fazer hemodiálise, emagreceu, ficou mal, fez compatibilidade com toda a família, ninguém deu certo. Falei: pastor, eu vou morrer. Agora eu tenho tempo de sobra, pastor, agora eu penso demais, eu vou morrer. E até que o médico falou assim: você fez a compatibilidade da esposa para fazer a cirurgia? Não. E eles fizeram. Quantos por cento deu de compatibilidade? 100%. Você já viu falar que deu 100% de alguém? Já viu uma coisa dessa? Nenhum médico acreditou, mandou fazer de novo. Está errado, não existe. E ele fez de novo, e deu 100% de novo. Ele falou: esse negócio está doido, pastor. Eu falei: não, Deus já te ensinou a lição. Ele fez a cirurgia, teve complicações, mas pergunta se ele tem tempo agora para estar aos pés de Jesus. Tem tempo de sobra. Tem tempo de sobra. Tem tempo de sobra. Irmãos, a gente tem que falar para Levi: não. Não, Levi. Irmãos, ele está abrindo as mãos. Não, pastor, pega esse dinheiro para fazer isso. Não, Levi, não faz isso não, guarde esse negócio. Ele quer ajudar o tempo todo. Ele está vendo que ele precisa investir na obra de Deus. Ele está como Lázaro. Você tem prioridade na vida? Ou não está sobrando tempo? Você está como Lázaro antes. Então sobra tempo, pastor. Não preocupa não, Deus vai dar tempo para você. Está chegando, segura. Deus vai dar tempo. Deus deu para Lázaro. Deus continua trabalhando na vida de pessoas, vai chegar em você. Você vai ter tempo. Eu vou estar orando para Deus dar tempo para você ter tempo para ficar aos pés de Cristo. E sabe qual é a segunda que nós aprendemos com Lázaro? Precisa ter atenção. Lázaro precisava de atenção para aprender mais com Jesus. Ele precisava estar atento para observar, para sondar,
absorver aquilo como uma esponjinha. Irmãos, aquele Jesus tinha ressuscitado ele, e pessoas saíam de todos os lugares para irem lá na casa de Lázaro, para ver se ele realmente estava vivo. E sabe o que acontecia com essas pessoas? Olha o versículo 11: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A vida de Lázaro nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Na verdade, quando uma pessoa se converte, e eu preciso usar este adjetivo, verdadeiramente nos nossos dias, a vida dele não é mais a mesma, é diferente. E Paulo fala isso, 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tinha uma igrejinha no interior, e tinha uma senhora que todo o culto começava, e ela prestava uma atenção, ela já baixava a cabeça. O pastor começava a falar, parecia que o pastor estava cantando canção de ninar. Nana, nené. E ela até dormir. Tinha hora que tinha pessoas que davam uma cutucada nela. O tempo passa, e ela daquele jeito não mudava. E certo dia ela estava passando na rua, e ela então parou uma pessoa e falou assim: olha, você precisa ir na igreja, você precisa prestar atenção nas coisas que o pastor fala. Aquela pessoa não era da igreja, e ela olhou para aquela senhora e falou assim: engraçado, até a dorminhoca da igreja está me chamando a atenção, acho que eu preciso ir para a igreja mesmo. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nas coisas de Deus, precisamos dar o nosso melhor. Igreja não é lugar de dormir, é? Igreja não é lugar de nós ficarmos escrevendo recadinho, pegando papelzinho, ficando escrevendo recadinho, brincando de trocar recadinhos, escrevendo recadinhos no corpo um para o outro. Não, a igreja é lugar de prestar atenção no que está sendo dito, porque o nosso tempo é muito curto. Já passou 6 anos a nossa igreja, o tempo está correndo. Esses dias, há pouco atrás, a irmã Lúcia chegava com os netos tudo na igreja, agora já está tudo nas suas casas, cresceu. Esses dias o Samuel era criancinha, está do tamanho do Clebão já. Quando a igreja começou, o John tinha mais cabelo na cabeça, agora tem um pouquinho menos. Está passando. Irmã Patrícia tinha 3 crianças, tem 3 moças agora. Passa, voa. O tempo voa e você está desperdiçando seu tempo. Você está usando por melhor. Você presta atenção nas coisas de Deus? Você tem prioridade na sua vida ou está desperdiçando? Não tem tempo para as coisas de Deus? Lázaro tinha. E surge a terceira pessoa. Marta, ocupada demais. Lázaro aprendeu a ter tempo. Ele já não queria nem trabalhar quando Jesus chegava. Eu vou ficar quietinho aqui, ninguém me tira do lado de Jesus não, eu quero só aprender. E tem pessoas que começam o culto, pode fazer um vendaval lá fora, o telefone pode tocar, pode chamar ele para qualquer coisa, ele fala assim: não, eu estou agora aqui, ninguém me desliga, eu vim para isso e eu não saio daqui. É Lázaro. Mas nós tivemos a terceira lição na história do vaso de alabastro. Para que serve um vaso? Para ser usado. Precisa ser usado.
Aquele vaso tinha conteúdo de alabastro, que precisava ser usado para ter o seu efeito. E assim Maria colocou à disposição para ser usada, derramando aquilo que ela tinha de maior valor, aquilo que trazia esperança para ela, nos pés ou sobre Jesus. Olha o verso 3 de João. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. As jovens, antigamente, não tão antigamente, tinham o costume de fazer o quê quando iam casar? Enxoval. Enxoval. A Cláudia tinha uma caixa de enxoval, né? Nós usamos coisas de enxoval até hoje. Fica bom, porque daí você economiza, né? Você não gasta. Enxoval. As moças que iam casar faziam enxoval. Lembra disso? Compravam lá as coisinhas, compravam uma toalha para o meu casamento, né? Comprava um pano de prata para o meu casamento, e fazendo enxoval, ia guardando lá. Naquela época as mães incentivavam isso também, né? Para os filhos não sofrerem quando casassem. E aquela mulher, Maria, uma jovem, ela também comprou aquele incenso, aquele vaso de alabastro para colocar as especiarias para o seu casamento. Ela sonhava um dia se casar, e ela estava guardando aquelas coisas para que dia? Para o seu casamento. Só que sabe o que nós aprendemos aqui com Maria? Gratidão. Gratidão. Alguns dias antes, Jesus tinha chegado naquela casa, e quando Jesus chega naquela casa, Jesus pega as duas irmãs em quê? Em prantos, chorando, porque Lázaro estava morto. E foi naquela ocasião que a Bíblia registrou que Jesus fez o quê? Chorou. Jesus chorou, porque viu elas chorando. Mas ali aconteceu algo especial. Olha João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhes Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Antes desse acontecimento, lembra que ela estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo, estava atento às mensagens de Jesus, e Jesus falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você quer ficar trabalhando na hora que tem que estar escutando, na hora que tem que estar escutando, você não quer trabalhar, está uma bagunça, você precisa consertar a prioridade na tua vida. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para lavar roupa, quer lavar roupa domingo de manhã. Jesus começa a chacoalhar a Marta. Maria escolheu a melhor parte. Só que agora ela não estava chorando. Jesus chegou lá e Maria não estava chorando. Jesus chegou lá e Maria estava aos pés de Jesus como estava na primeira vez? Também não estava. Cadê Maria? Maria pega o que ela tinha de melhor, de maior valor, aquilo que ela estava guardando para o seu casamento, e ela fala assim: esse Jesus, ele é tremendo, ele é bom demais, ele ressuscitou o meu irmão, ele tem palavras que trazem paz de coração.
ele é melhor que um casamento. E ela pega o vaso com o seu alabastro, o vaso de alabastro com o seu unguento, e ela derrama sobre Jesus. Eu imagino que Jesus até assusta, né? Com aquilo acontecendo, e ele fica quietinho, porque ele olhou para o coração dela, e ele via que ela estava fazendo aquilo com gratidão, por tudo que ele era. E sabe quanto valia aquele vaso de alabastro? Mais ou menos uns 300 mil reais. Vou fazer uma pergunta, igual eu fiz hoje de manhã, eu repito à noite: se você tivesse 300 mil reais agora, o que você faria? Eu tenho certeza, se não todos não dariam como ela para Deus. Não daria. E ela derramou isso sobre Jesus. Sabe por que isso acontece? Quando há crescimento espiritual. Quando há crescimento, você vê pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo. Você vê Lázaro, que não tinha tempo, agora tem tempo. Você vê Maria, que estava aos pés de Jesus, agora está ofertando. Você vê Marta, que trabalhava e continua trabalhando. Tem gente que não aprende. E sabe o que nós aprendemos com esse gesto? Aquilo que Jesus fala em Mateus 10:8: de graça recebeste, e de graça, quando é que Jesus cobrou para ter ressuscitado Lázaro? Quando é que Jesus cobrou para ter ressuscitado Lázaro? Será que Lázaro valia mais que 300 mil? Esses dias o Johnny estava vindo do norte, passou um quebra-molinha, fraquinho quebra-molinha, sai a roda. Pastor, como é que pode o negócio? Eu andando correndo não soltou, quando estava devagar soltou. Isso, o que merece? Gratidão a Deus. Primeira coisa que ele falou assim: pastor, eu vim aqui agradecer a Deus. Eu estou aqui agradecendo a Deus, porque Deus me livrou. Não tem explicação. Não tem explicação. 2 vezes na mesma viagem ainda, né? A irmã Ângela ainda falou, né? Uma coisa que ela escutou, não sei de quem, é porque a sogra estava junto, pastor. Mas é só, estou pegando o pé, já. Estou aproveitando agora para me cobrar nessa. Vai falar para minha sogra, você vai ver. Agora eu falo para tu. Irmãos, de graça recebeste. O que a gente pode fazer para Deus? Nada cobre. Nada cobre. Se eu der a minha vida toda para servir, é pouco pelo que Ele fez por mim. Você tem um coração grato a Deus pelo que Ele tem feito por você? Você estaria disposto a dar tamanho valor como Maria fez? Como Maria fez. Segunda lição: sacrifício. Verso 3: e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Não é gostoso? Você chega de uma casa que está um cheiro gostoso? É gostoso demais. Quando a gente ia visitar alguns irmãos lá no Mato Grosso, que íamos na roça, né? A gente chegava lá na roça, nas casas, cheiro de porco. Mas tem gente que gosta. Fui falar com o seu Lauro hoje, o seu Lauro: pastor, mas eu gosto demais de cheiro de porco na roça. Foi só o senhor, seu Lauro. Só o senhor. O pastor Silval falava que gostava demais, né, de roça. Quando ia visitar um irmão lá, sujava o pé, ele ficava lá limpando, né? Eu falei: você gosta é nada. Irmãos, como é gostoso chegar numa casa, aquele cheiro gostoso. Sabe por que aquele cheiro contaminou aquele ambiente? Porque houve um sacrifício naquela noite. Houve um sacrifício naquela noite. Você só conheceu a Cristo como seu Salvador
Porque alguém deixou ser usado. Você só recebeu Jesus como seu Salvador porque alguém deixou ser usado. Alguém precisou derramar o que ele tinha de maior valor para que você conhecesse a Cristo. Ele precisou colocar a vida dele, os sonhos dele, os desejos dele em segundo plano, derramar o vaso com unguento aos pés de Cristo, e ela não tinha mais agora para o casamento. Alguém precisou fazer isto para que você conhecesse a Cristo. E a Bíblia nos fala que quando nós fazemos isso, damos as nossas vidas por amor a Cristo, por Evangelho, para que pessoas conheçam a Cristo, nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. Olha 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Quando nós pregamos a Cristo, nós estamos dando um bom testemunho. As nossas boas ações estão levando pessoas a verem Cristo em nossas vidas. O cheiro dos nossos conteúdos, daquilo que falamos, aproximam pessoas de Cristo. O cheiro de Cristo vai longe. Quando Maria deu o seu unguento em sacrifício, não foi fácil. Você acha que foi fácil ela pegar e só? Foi nada. Mais ou menos 300 mil reais. Hoje em dia, avaliando isso. Ela derramou. Derramou sobre Jesus. Não foi fácil, mas ela queria ser usada por Deus. Ela queria ser abençoada por Deus. E ela entendeu que ela precisava dar a primazia para Deus. E o que ela tinha de melhor valor naquele momento era aquilo. Ela falou assim: então é isso. E sabe qual é a quarta lição que nós aprendemos? Um vaso de alabastro já era valioso. Com um unguento dentro, ainda tinha mais valor. Aumentava o valor daquele negócio. Se nós temos algo que tem um valor, algo que possui um valor, aquilo será o quê? Cobiçado. Pessoas vão cobiçar aquilo. O vaso tinha um grande valor. O unguento dentro trazia mais valor ainda. E tinha um no meio deles chamado Judas Iscariotes. O cara era bom de matemática, contador de primeira linha. Ele fez os cálculos rapidinho. E como muitas pessoas deste mundo pensam que as coisas de Deus e para Deus não têm valor, porque não são vistas neste mundo, serão vistas somente na eternidade, então não tem valor. Olha o que Judas fala no verso 4 e 5. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Se Jesus tivesse falado só assim, Judas Iscariotes, ele falou assim, ainda falou até o nome do pai, para não ter dúvida, teu filho que vai ser o traidor. Disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Sabe qual a lição que nós aprendemos com o Judas aqui? A ideia do desperdício. A ideia do desperdício. Para o mundo, o que Maria fez é o quê? Um desperdício. Doar moedinhas para missões, para o mundo é o quê?
Desperdício. Sustentar missionários lá no campo missionário é o que para o mundo? Desperdício. Participar das ofertas, dos dízimos da igreja, para sustentar a igreja local, para o mundo é o que? Desperdício. É desperdício. Porque como é que o mundo pensa? É como Judas pensa, é a mesma intenção do coração. Olha o verso 6. Ora, ele não disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele colocava, né, o dinheiro lá dentro, dos donativos que Jesus ganhava. E o que ele fazia? Ele pagava as contas dele com aquele dinheiro. Ele ia tirando da bolsa ali e falava, não, mas espera um pouquinho que ninguém está vendo. Ele não estava preocupado. Judas deu a entender que ele estava preocupado com os pobres, e que era um desperdício derramar aquele dinheiro sobre os pés de Jesus, podendo usar aquele recurso para ajudar os pobres. Para muitas pessoas é um desperdício, como Judas fala, é um desperdício ir na igreja, é um desperdício orar, é um desperdício ler a Bíblia. Nós já estamos no mês de abril, daqui a pouco nós já estamos no meio do ano. Você já chegou na metade da Bíblia? Ou vai ser mais um ano desperdiçado não lendo a Bíblia? É um desperdício gastar esse tempo. Mas você está lá assistindo o Big Brother, está lá assistindo a Fazenda, está lá assistindo essa prostituição cultural. Para isso você tem tempo. É um desperdício visitar, é um desperdício dar o dízimo, é um desperdício ofertar, promessa de fé. Quando foi a última vez que você visitou uma pessoa da igreja, alguém que veio à igreja? Qual foi a última visita que você fez? É um desperdício, não tem tempo, pastor, não tem tempo. Deus vai dar tempo para você. Mas sabe que para essas pessoas é um investimento? Não, pastor, nós temos que investir no Teleton, no Criança Esperança, pastor. Lá que a gente tem que investir. Nós temos que colocar o nosso dinheirinho lá, nesses lugares que ajudam pessoas. É lá que a gente tem que colocar o dinheiro, pastor. O que vale mais a pena? O lugar onde cuida deste corpo, cuida das enfermidades, ou um lugar que cuida das enfermidades da alma? Vou além. Um lugar onde cuida do corpo, e quando você morre, você vai para onde? Para o inferno. Ou um lugar que você cuida da alma, e quando você morre, você vai para a eternidade. Qual que vale mais? Qual que vale mais? Jesus falou, Mateus 16, 26, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O homem dá de tudo para o corpo, o homem gasta tudo para o corpo, mas e para a alma? Qual que é o investimento? Não tem tempo. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual das pessoas. E Judas não estava se preocupando, mas em momento algum Jesus está dizendo que nós não devemos nos preocupar com os pobres. E Jesus até nos diz algo que nós precisamos saber. Jesus diz algo para Judas: os pobres sempre... Algum dia deixou de existir pobres? Algum dia vai deixar de existir pobres? Não. Não. Olha o que Jesus fala, verso 8: porque os pobres estão
sempre os tendes convosco, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nem sempre. Eu vou subir, mas os pobres, vocês vão ter bastante tempo para isso com vocês. Vocês vão poder trabalhar bastante para dar esmola para eles. Preocupa não, vocês vão poder ajudá-los. Lembra que eu falei semana passada da viúva pobre? A palavra aqui pobre, sabe qual que é? É pitos. Pitossos. É aquela pessoa que vive na extrema miséria. 10%, não, 900 milhões de pessoas hoje, há quase 1 bilhão de pessoas, elas vivem na extrema pobreza no mundo. Sabe o que é isso? É 4,5 vezes a população do Brasil. Tem 4,5 Brasil no mundo, espalhado, vivendo em que estágio da pobreza? Na extrema pobreza. Na extrema pobreza. E sabe quanto é considerado a extrema pobreza? Uma pessoa que ganha R$220. Se você ganhar R$225, você já não faz parte da extrema pobreza. Então, se você ganha um salário mínimo, e lá na sua casa tem 4, 5 pessoas, você está ralado. Você já entrou na extrema pobreza. É fácil viver com um salário mínimo? Não é, pastor, não é. Nós sempre vamos ter pessoas que serão trabalhadores, que vão acordar cedo, suar o dia todo, chegar cansados em casa. Sempre vão existir essas pessoas. Jesus está falando assim: olha, sempre vai ter pessoas que vão trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia. Sempre. Só que, se essas pessoas não se converterem, elas vão para o inferno. Para o inferno. Concluindo, amados. Quem foi a personagem, ou personagem principal do texto? Foi Maria. Maria foi a pessoa principal. Marta, como sempre, estava fazendo o quê? Trabalhando. Não tinha tempo para ouvir Jesus, não tinha tempo para ofertar para Jesus, não sobrava. Lázaro aprendeu que precisava escutar, estava lá escutando, mas Jesus precisava de mais que escutar naquele momento. Judas, como sempre, pensava só no dinheiro, só no dinheiro. É bom refrisar, nós na igreja, o pastor não coloca a mão em dinheiro nenhum. O dinheiro é somado pelos irmãos da contabilidade, é levado para o banco, é depositado. Eu sei o quanto entrou, quanto saiu, isso eu cuido. Tudo que entra, tudo que sai com cheque. Contabilidade fica lá no escritório, você pode olhar, transparente. Tempo atrás os irmãos contaram as moedinhas. Quem é que entra na igreja? Quem é que sai da igreja? Somos nós. Quem é que limpa a igreja aqui durante a semana? Somos nós. Não é assim? Todo mundo está junto, todo mundo participa junto. Nós cuidamos, fica aqui as moedinhas, a gente cuida delas. E alguém desconfia de alguém? Não. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não somos como Judas. Nós pensamos lá, no quadro de missões. É lá que o nosso dinheiro é investido. É lá que o nosso dinheiro é investido. Maria foi a personagem principal. Mas você pode ser como Judas e achar que missões é um desperdício. Você passou mais da metade da sua vida, você nunca participou de missões, e você vai dizer assim: pastor, missões é um desperdício. Mas você só aceitou Cristo como Salvador porque alguém investiu em você. Você pode ser como Marta, está tão ocupada com os afazeres que não sobra tempo.
Não sobra tempo para ver as necessidades das pessoas, e não vê que existem pessoas precisando de Cristo. Você pode ser como Lázaro, está tão preocupado consigo mesmo, que esquece que outras pessoas também precisam escutar como você o Evangelho, e precisam estar sentados ao pé de Jesus. Então no momento nós precisamos de Marta? Não. No momento nós precisamos de Lázaro? Não. Judas, nós temos de sobras, mas nós não precisamos. O que nós precisamos no momento é de quê? De Marias, que estão dispostos a se sacrificarem, para participar daquilo que é mais precioso, missões. E sabe o que Jesus falou? E aqui fez eu escolher esse texto para pregar, Mateus 26, 13. E em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Ela quem? Maria, para a sua memória. Para a sua memória. Promessa de fé é uma oferta para missões, para que nós possamos participar do sustento daqueles missionários. É algo voluntário, não é obrigatório, é voluntário. Como ela derramou voluntariamente, é voluntário. Mas para que cada centavo possa ser usado na obra de Deus. E sabe de uma coisa? Cada centavinho nosso usado, dado, cada centavinho nosso dado, é para quê? É para nossa memória. Lá na eternidade, nós vamos ver pessoas passando e dizendo: olha, eu fui ganho por causa do ministério do pastor Fernando Martins. E nós vamos dizer: eu tenho centavos lá. Eu ganhei, eu fui salvo lá no presídio pelo pastor Aguinaldo. E você vai falar assim: eu tenho centavos lá também. E você acha que Deus não está vendo cada centavinho para onde está indo? Ele não viu a pobre viúva doando? Você acha que ele não sabe como está chegando lá? Ele sabe. E não vai sair da memória, porque pessoas se sacrificaram como Maria e se doaram para missões. Irmãos, que nós possamos ser Marias, que nós possamos nos doar para missões. E sabe o que é gostoso? É que existem mensagens que não é para todos, não é verdade? Existem mensagens que não é para todos. Às vezes você saiu de casa, assim: pastor, hoje está chovendo, vai dar pouca gente. Mas a Bíblia não fala onde tiver 2 ou 3, quem está presente? Quantos precisa para o culto? 2 ou 3. Paulo e Silas estavam presos, eram 2. Eles falaram assim: pronto, podemos ter cultos. Com 2 está bom, para que mais? Se você do comecinho da igreja, o culto no começo da igreja não era melhor, não era igual hoje à noite, não é mais gostoso assim? É como se fosse um estudo, é melhor. É porque Deus está falando no nosso coração. Nós precisamos dar o nosso melhor.